Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados. Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Ei, iluminada! Chegamos na lição 101 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. Eu vou continuar a leitura agora a partir do parágrafo 2. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Inclusive, essa é a narrativa das religiões cristãs, não é assim? Jesus precisou derramar o sangue na cruz como uma oferenda para expiar os nossos pecados, para comprar os nossos pecados. Inclusive, é muito falado e usado esse termo, exatamente como ele está descrevendo aqui. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Continuando, se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Aqui porque, para o 100, como a gente sabe, ou uma coisa é verdadeira ou a outra é verdadeira. As duas não é possível que as duas coisas sejam verdadeiras, porque ou é uma coisa ou não é. É igual a mulher grávida, ou você tá ou ela tá grávida ou ela não tá grávida, né? Não tem um meio termo. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, pois sabem que isso espera por eles e os buscará, e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, que saldará a dívida que têm para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. Aqui é interessante esse pedaço aqui, essa frase sobre escapar de Deus, né? A gente, não sei se vocês já viveram essa realidade, eu já tive essa sensação de uma relação muito ambígua com Deus, a ponto de amar e ao mesmo tempo ter medo de Deus. Isso é algo que a gente aprende também ao longo da nossa criação, dependendo de como foi a sua criação. Você pode ter sido ensinado assim, de que é normal, né? De que é assim mesmo que a gente deve ter essa relação com os nossos pais, por exemplo, com o nosso pai principalmente. Uma relação de amor, mas também de temor. Eu preciso temê-lo porque ele é quem vai corrigir, ele é quem vai dar o caminho certo para fazer as coisas. Então é paradoxal esse sentimento que eu particularmente experimentei ao longo da minha infância, adolescência e juventude, de ter medo, porque afinal de contas eu sou uma pecadora e eu preciso do perdão para ser salva, mas ao mesmo tempo eu não mereço esse perdão. Então esse Deus pode me perdoar, mas ele também pode me castigar e me entender que eu não mereço o céu. Então existe um medo, consegue perceber? Porque por mais que você conscientemente, muitas pessoas dizem isso, né? Na minha família isso ainda é muito forte, porque eu tenho grande parte da minha família é evangélica. Então eles falam assim, eles comentam, né, e perguntam, até para mim que não tem nenhuma religião, para minha mãe que é católica, não praticante, eles perguntam assim: você acha que você vai para o céu? E aí, conscientemente, a gente sempre responde que sim, não é assim? Não, com certeza, sim, com certeza. Mas
o aprendizado que a gente aprendeu, que a gente foi catequizadas, que nós fomos catequizadas, né, ensinadas ao longo do tempo, é que, na verdade, existe um julgamento. E é só nesse julgamento que vai ser definido se você vai para o céu ou não. Então, por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô lembrando isso? Porque isso está passando no plano de fundo do nosso inconsciente. No nosso consciente está só a parte bonita que a gente vai para o céu. Mas no inconsciente está rodando que pode ser que a gente vá para o inferno. Esse pode ser é o que ele está trazendo aqui para gente, de que eu tenho medo de Deus. Então, no medo que sentem, querem escapar de Deus. Então, existe uma parte minha também, mesmo que inconsciente, que não tá querendo encontrar com esse cara, porque pode ser que dê ruim, né? Entende? É essa ambivalência, esse sentimento paradoxal que se passa de maneira consciente ou inconsciente dentro de pessoas que viveram essa realidade. E assim, para o SEM, eu já escutei isso de vários professores experientes, dizem que, como eu falei para você em outras lições, que isso é algo que a gente carrega longos anos, né? Séculos e décadas e séculos. Não é só uma questão cristã, da religião cristã especialmente, é algo do ser humano, que foi criando narrativas, né? E hoje a mais conhecida é a cristã, pelo menos aqui no Ocidente, mas é algo que a gente traz desde lá dos primórdios, tá? Então, só tô falando isso também para reforçar que não é uma crítica aqui pontual que a gente está fazendo ao cristianismo, não é isso. É algo do ser humano, essa sensação de que fez algo errado e de que algo pode dar certo, por exemplo, ir para o céu ou ir para o inferno, desde que esse Criador me perdoe, ou se ele não me perdoar, aí eu tô lascado. E aí, na medida do tempo, vão vindo as narrativas, e a que a gente mais conhece, que é essa que eu trouxe logo no primeiro exemplo, é a cristã, pelo menos aqui no Ocidente, tá? Ele vai continuar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode nunca escapar do sofrimento. Se o pecado é real, a salvação tem que ser temida, pois ela matará. Porém, lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte. Há vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Certo? Então, aqui, para mim, pelo menos fica muito claro esse medo da salvação, porque eu não tenho certeza, como eu disse, eu não consigo dizer com certeza se eu vou para o céu ou não. Então, existe um medo aqui desse momento. Eu não sei se você já teve esse medo, eu tinha muito esse medo do julgamento final, né? Que o Sen também tem no livro texto tem uma passagem que ele trata sobre o julgamento final e me ajudou muito aí desconstruindo essa crença que eu tinha, esse medo gigantesco que eu tinha do julgamento final. Aí ele vai continuar aqui. Hoje, precisas dos períodos de prática. Todos os dias a gente precisa, né? Os exercícios ensinam que o pecado não é real e tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe.
Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. Aqui uma outra coisa que eu tô sentindo de deixar claro, hoje eu tô nas entrelinhas, né? Tô entrando em algumas explicações mais densas aqui pra gente. Mas é porque eu tô sentindo, tá? Tá vindo aqui a intuição para falar sobre isso. Lembrando aqui, quando ele fala de pecado, ele tá falando desse conceito que a gente também aprendeu, e de novo, não é só um conceito cristão, é algo que hoje tem a narrativa cristã, né, há 2000 anos aí com o cristianismo, mas o pecado é um conceito muito antigo também, esse conceito de pecado que ele está usando aqui, que é o conceito de que o pecado não tem perdão, tá? Não tem perdão. Tanto não tem perdão que ele precisou ser comprado pelo sangue de Jesus, na narrativa hoje do cristianismo, né? Mas, se a gente for pensar no Antigo Testamento, antes de Jesus, então a gente pode pensar em religiões, por exemplo, no judaísmo, que é anterior ao cristianismo, pensando na Torá, os filhos de Adão e Eva vinham com a marca do pecado, não é assim? Então, essa marca, ela vinha impressa desses filhos de Adão e Eva, por eles terem desobedecido a Deus, percebe? Então, é uma marca que vai passando, não tem perdão, não tem como limpar, é uma mácula mesmo, tá? É uma mancha, essa mancha não tira, ela é para sempre, esse é o pecado que o Sen está se referindo aqui. Quando ele fala, inclusive no livro texto, ele fala isso diversas vezes, que você se equivocou, é verdade, que você errou o alvo, é verdade, que você se confundiu, é verdade, que você precisa corrigir algumas coisas, é verdade. Então ele sempre vai usar outras palavras para dizer que sim, que a gente pode voltar e fazer de novo. Tanto é que a gente está aqui praticando todos os dias lições diferentes, a gente tem 365 lições, a gente precisa colocar em prática a salvação, do que é a salvação para o curso, né? A gente precisa praticar o perdão, do que é o perdão para o curso. Então não é que a gente não tenha errado, tá? E aí aqui ele usa essa palavra de errado, né? Essa palavra de se confundido, justamente com essa ideia de que é algo passível de correção. É simplesmente você tomou um caminho errado, agora você vai dar meia volta e você vai voltar e vai pegar um outro caminho. Ele traz essa ideia na contramão do pecado, que é essa mancha que é carregada e que não pode ser limpa, tá? Então, quando ele fala isso aqui do pecado, vamos lá, aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus, né? Demônio por isso, porque ele errou e ele não pode mais ser redimido, então ele é errado para sempre. Então é tornado um demônio. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. Então esse pecado não existe, é essa mácula, essa mancha que sujou e que transformou o Filho de Deus em um erro, em um pecado, em um demônio, como ele cita aqui, e que isso não é passível de ser convertido. E aí vem, enfim, essa outra narrativa que ele traz aqui, que precisa ser pago, né, com sacrifício, que também é algo que o Curso em Milagres vai desconstruir totalmente, tanto que nesses últimos tempos a gente também falou, e acho que no livro texto, perdão, a gente já tinha falado também, acho que a gente já passou por essa passagem, que ele fala que não foi a crucificação, né, que a gente não precisa olhar para a crucificação, no sentido de, porque não sei se vocês já observaram também, a crucificação ela é muito enfatizada, né? Então, né, Jesus morreu na cruz por você, ele sofreu por você, vem os filmes, os pregos, né, a coroa de espinhos, então essa ideia do sacrifício, do sofrimento, que é isso que o Sen está falando. Como se o sofrimento foi necessário, né? Isso é muito vendido.
E o Sen vai transformar isso, vai falar, não, o sofrimento não era necessário, foi algo que aconteceu porque o ego queria mesmo, sempre vai querer, por isso que ele está o tempo inteiro reforçando que a gente está sempre querendo crucificar o Filho de Deus, e a gente faz isso toda vez que a gente julga o nosso irmão, mas é porque é um querer do ego, tá? E a gente também quer, a gente tanto quer isso que a gente quer matar nós mesmos, é por isso que a morte existe, é por isso que nós inventamos esse mundo de nascimento e morte, né, para um curso em milagres. Mas, então, assim, ele deixa muito claro para um curso em milagres que a crucificação, ela não significa nada, tá? Ela foi algo extremo, porque foi algo que veio do ego, foi uma necessidade do ego de fazer isso. O que representa, de fato, a mensagem que Jesus veio trazer foi a ressurreição, porque na ressurreição ele provou para nós que o corpo não significa nada, que a materialidade, que esse mundo material que a gente criou é uma ilusão, e ele comprovou isso a partir da ressurreição, mostrando, olha, é isso aqui, nada disso é real. Eu venci a morte, porque a morte não é real. Então, o segredo da salvação e o foco que a gente precisa dar é na ressurreição. A mensagem da crucificação, na verdade, é a ressurreição, não é a crucificação, tá? Legal, então vamos continuar aqui. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa, né? Não tem causa, não tem por que ter o sofrimento. Essa é só uma história que o ego construiu. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido, olha aqui, equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus. A gente tem medo da vontade de Deus, volta, né? Porque aquilo que a gente já falou agora. Porque a gente acredita que a vontade de Deus é que a gente pague. E pode ser que a gente pague com fogo eterno. Só que o Sen também vai desconstruir isso e vai dizer a vontade de Deus é a sua felicidade perfeita, a vontade de Deus é a sua união com Ele. Não é a vontade de Deus o sofrimento. Nunca foi, ele não criou isso, ele não faz parte disso. Isso foi uma criação sua. Ele vai deixar isso claro que tá tudo uma entrelinha, percebe? Ele tá falando uma frase, mas essa frase ela contém uma série de conceitos e de interpretações que a gente está vendo tudo isso lá no livro-texto. Mas volta-te para ela, não tenhas medo da vontade de Deus, volta para a vontade de Deus, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Olha só. E foi só com o curso em milagres que eu consegui desconstruir essa crença fortíssima que eu também tinha de medo, né, da vontade de Deus. Eu tinha muito medo de fazer a vontade de Deus. O Senhor fala muito e vai falar cada vez mais daqui para frente sobre a gente fazer a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus para mim. Eu quero porque a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. A gente já viu, já ensaiou isso algumas vezes. Eu não sei se vocês chegaram a sentir medo. Na primeira vez que eu tive contato com isso, eu senti muito medo da vontade de Deus, porque a gente liga, de novo, a gente está no mundo material. Deus para nós, na verdade, é o ego, de maneira inconsciente, claro, a gente não pensa nisso. E aí a gente começa a construir todas essas ideias de sofrimento. Então Deus quer que eu sofra, quer que a pessoa que eu ame morra, quer que eu tenha uma doença, quer que, enfim, começa a loucura, a imaginação febril do ego. E é tudo isso que a gente está desconstruindo, até que a gente se encontre de fato com a vontade real de Deus, que é a felicidade perfeita e que é a união, tá? Dize, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe. Ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e em seguida tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutinhos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana
de que o pecado é real. Hoje escapa da loucura. Olha que interessante. Ele faz isso justamente para que a gente possa se descolar dessa ideia, porque eu não sei agora, a gente está na lição 101, então talvez você já tenha se descolado um pouco mais da ideia do pecado, né? Mas talvez não. E aplicar isso aqui para você ainda possa ser um pouco esquisito, né? Não, mas como assim o pecado não existe? Não, mas como assim não tem consequência? E aí ele traz isso para a loucura, hoje escapa dessa loucura, e você pode provar isso, é aquilo que a gente fala, de você testar, provar isso que ele está propondo. Então, para os minutinhos no dia de hoje, se tivesse ainda muito esquisito para você essa ideia, se você ainda estiver acreditando muito e muito, se ainda faz muito sentido para você a crença no pecado e toda essa construção que eu fui desconstruindo aqui, né, ao longo do tempo, mas talvez hoje para você faça muito sentido e tá tudo bem também, só experimenta imaginar, se imagina da mesma forma que a gente imaginou o pecado, né? Se imagina sem o pecado. Se imagina vivendo a sua vida, o seu dia a dia, escutando esse áudio sem pecado. O pecado não existe, ele não tem consequências. Quem seria você vivendo, respirando, se relacionando com as pessoas, falando, acordando, dormindo, se você interiorizasse, faz esse exercício hoje. Hoje eu vou viver como se não existisse pecado e como se os pecados, como que é? Sem consequências, né? O pecado não existe, ele não tem consequência, como se o pecado não tivesse consequência. É isso que eu queria dizer. Vive assim hoje, só faz esse exercício. Eu vou viver como se não existisse pecado e como se não existisse consequências. Veja como você vai se sentir, veja como é que você vai se comportar, veja como você vai olhar as pessoas, veja como você vai responder ao mundo. Faça esse exercício e depois me conta. Ele vai continuar aqui, ó. Estás na estrada da liberdade e agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Gente, quanto essas palavras, o quanto o Sem me ajudou com isso, vocês não fazem ideia. E compartilhar nesse grupo de estudos com você essas lições, para mim é um presente poder fazer isso, sim. Eu espero que vocês possam sentir a liberdade que é se desprender dessas amarras. Volta lá, né? Que nossa imaginação febril forjou. Ele vai continuar. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje, diz a ti mesmo sempre que puderes. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. Tá? Não existe. Testa. Se não fizer sentido, só testa. E aí no fim do dia você veja como você chega, como você deita com a cabeça no travesseiro, como você acorda amanhã. Tá bem? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje foi uma lição explicada. Foi um podcast mesmo hoje, né? Que bom, que bom. Para quem faz parte do grupo de estudos, amanhã a gente tem encontro, ou melhor, hoje, porque eu tô gravando no dia anterior. Hoje estamos juntas, no fim do dia, para o nosso primeiro encontro presencial do nosso grupo de estudos. Então, antes de amanhã, eu espero você hoje nesse encontro, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa trocar as nossas cartas e passar um fim do dia iluminado juntas. Tá bem? Um beijo no seu coração, então, e até mais.